diferenciando de algum sólido que pode ser escrito em termos dessas variáveis, né? Seno θ, dθ, dφ. Tá? Posso fazer uma mudança de variáveis, né? E integrar das variáveis gama, ou seja, x é variável. A integração é em relação a θ e φ, né? Gama, ou seja, isso aqui, né? É como se fosse um ângulo polar de x em relação a esse eixo z fictício. Digamos que isso aqui fosse um eixo, né? Ao invés do eixo z ser esse aqui, se fosse esse, a variável polar seria a gama, certo? E a variável azimutal seria o beta, né? Esse parâmetro aqui. Ou seja, o φ faria o papel de beta, né? E o θ faria o papel de gama, certo? Tá? O ângulo sólido é o mesmo, certo? O ângulo sólido no espaço tridimensional ele não muda em relação a esse eixo aqui. O ângulo sólido subtendido por uma distância qualquer à origem é sempre um ângulo sólido. Ele pode ser expresso dessa forma, d ômega, né? Pode ser dado por essa expressão. Ou em termos dessas variáveis gama e beta, que estão aqui, certo? Pode ser expresso também dessa forma, né? D ômega chama de θφ, né? É dado por isso. Ou pode ser expresso assim, no espaço gama beta, né? Seno de gama, de beta, né? Esses ângulos são iguais, certo? Então eu posso fazer uma mudança de variáveis, né? Ou seja, eu faço θ, né? Θ depende de θ', φ', beta e gama, mas essencialmente, né, como θ e φ são constantes, θ é uma função de gama e beta, né? E φ é uma função de gama e beta, tá? Né? E a minha mudança de variáveis é essa, né? Eu vou mudar para variáveis de gama beta, meu diferencial de gama sólido agora é esse aqui, que é o mesmo desse aqui. Então, meu ALM θ', φ' passa a ser essa expressão aqui, né? Integral nas variáveis gama e beta, vou botar assim só para lembrar que a integração em relação às variáveis de integração gama e beta, certo? Opção LM conjugado, né? De θ, né? Que é uma função de gama beta. Assim, certo? Vou botar assim, φ, que é uma função de gama beta. Né? Daí PL para ser no né? Isso aqui é uma função G, né? De duas variáveis, gama e beta, porque uma vez que eu parametrizo θ e φ em termos de gama beta, eu defino essa função G de gama beta, né? Esse conjugado aí, YLM conjugado, né? Exatamente. De θ', ou seja, θ de gama beta, né? Eu vou economizar aqui, θ e φ, né? São funções aqui que estão aqui, né? θ de gama beta, φ de gama beta. Ou seja, então eu poderia escrever assim, ALM θ' φ', integral de d ômega, né? Gama beta, G de gama beta, PL para ser gama, né? Certo? Muito bem, vamos agora mais uma vez lembrar essa questão do índice da ordem L, né? G de gama beta é um harmônico esférico de ordem L, potência máxima é cosseno elevado a L, ou todas as outras potências combinadas, né? Até dar potência total igual a L, até seno elevado a L, certo? Então ela pode ser expandida, né? Em harmônico esférico também, certo? Da mesma ordem. Então o G de gama beta, lembrando, né? G de gama beta é esse harmônico esférico de ordem L, certo? Então o G de gama beta, que é essa função aí, pode ser expandida, né? Em termos dessa variável, vou botar em milinha aqui para não confundir, de menos L até L, né? Porque a ordem é L, então eu fico restrito só a essa ordem aqui. Todas as possibilidades, né, envolvendo essa ordem, né? O coeficiente PM, né?
BM', no caso, YLM' de gama beta, né? E daí eu determino o coeficiente de BM'. BM' é produto escalar, certo? Integração no espaço gama beta, né? BM' vai ser complexo conjugado integral, né? De ômega gama beta, certo? YLM' conjugado, não, esse linha embaixo. YLM', né? Conjugado de gama beta, né? G de gama beta, certo? Né? Algumas propriedades importantes, tá certo? E aí ele vai começar a usar algumas propriedades do harmônico esférico. Né? Para m igual a zero, certo? Você tem que B0 é igual a integral, né? Olhando para essa expressão, de ômega, gama beta, né? YL0, né? De gama beta, G de gama beta, né? Certo? Olha, e aí a gente sabe algumas coisas. YL0 é quando m igual a zero, só tem... ou seja, ele é diretamente expresso em termos de PL de cosseno gama. Né? Não aparece nenhuma exponencial complexa, como apareceria para m diferente de zero, certo? Então, YL0, isso aqui é o conjugado, né? O YL0, o conjugado, é igual a ele mesmo, porque ele é uma função real, tá certo? Isso aqui vai dar um fator, já começa a aparecer aí os fatores que a gente viu lá no começo, 2L mais 1 sobre 4π, tá? Daí você tem PL cosseno gama, né? Certo? Então, se eu jogar isso de volta aqui, né, eu fico com... Se eu jogar isso aqui de volta, né, aliás, se eu jogar isso de volta nessa expressão, certo? Eu fico com essa expressão aqui, né? Eu vou só economizar um pouquinho. Fico com essa expressão aqui, né? Exatamente aqui, certo? Tá? Essa aqui. Certo? Botei de volta, né? YL0 conjugado, né? Isso aqui, na realidade, já é... O G de gama beta é harmônico, é isso aqui, na realidade, né? O G de gama beta, né? Lembrando, né? É YLM de teta φ, né? Onde teta é a função de beta de gama e beta, certo? E φ é a função de gama e beta, né? Deixa eu só rapidamente mostrar aqui, só para dar uma ideia, né? Que funções são essas, né? Beta, certo? Vou escrever aqui mesmo, eu acho. Beta é igual a φ menos φ', né? Certo? Então, φ é uma função, φ é fixo, né? φ é uma função de beta, né? φ é uma função linear de beta, certo? Você pode ver também quem é cosseno gama, se vocês quiserem. Tá? Se vocês olharem aí para cosseno de gama, né? Deixa eu ver se eu apago algumas coisas aqui. Muito. Só para vocês terem ideia de que forma a gente relaciona essas funções, né? O cosseno do ângulo de x, né? Pega os vetores unitários nas direções de x, tá certo? Todo escalar desses vetores unitários dá o cosseno do ângulo e cosseno de gama, né? Cada vetor unitário aqui tem uma componente z que é cosseno θ ou cosseno θ', certo? Então, para o escalar dos dois vetores, né? Chamar de AX, vou botar aqui, AX, desculpa, AX. O vetor unitário associado ao vetor x e o vetor unitário associado ao vetor x', né? Eles são assim, né? Seno θ, né? Cosseno φ esférica, né? X, né? Mais seno φ y